que hoje, Pai, nós vamos entregar ao Senhor o nosso coração, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos ouvir o Senhor, nós precisamos, Pai, em todos os tempos, em todos os momentos, viver a Tua vontade, viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, aquilo que o Senhor tem preparado, e nós possamos, Pai, diante do Senhor, a todos os dias, a todos os momentos, entregar o coração, a alma, o pensamento, porque do Senhor vem, Pai, do Senhor vem todos os projetos, em nome de Jesus, amém? Corpo de Cristo na paz do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 20, em nome de Jesus. 2 Crônica 20. Hoje nós vamos estar compartilhando alguma coisa do Senhor. Em 2 Crônicas 20, do versículo 16. Porque nós precisamos às vezes ouvir o que Deus tem para mim e tem para você. E Deus sempre tem além do que pedimos e além daquilo que nós esperamos. Veja bem, vamos pegar do versículo 15 para nós usar a base, porque estava numa situação difícil. 2 Crônica 20, versículo 15. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, o rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não tenha medo, nem fique assustado por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, essa peleja é de Deus. Versículo 16. Amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Zir, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé, e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vós fique assustado. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o povo de Judá, os moradores que estavam com ele em Jerusalém, lançaram também perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram seus levitas dos filhos de Cotias e dos filhos de Coraitas, para louvar o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo ele, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estarei seguro, crede nos seus profetas, e serei próspero. Versículo 21 para nós fechar. E aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante de armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. Amém? Irmãos, toda vez que nós olhamos um texto desse, toda vez que nós olhamos para a vida de Josafá, quando a gente começa a estudar um pouquinho o texto, um pouquinho mais atrás, a gente vê que Josafá, ele estava numa situação tão difícil, que ele estava sem saída, ele não tinha solução. Porque, primeira coisa, ele precisava de tanta ajuda, porque esse capítulo 20 fala, ele estava numa situação que ele tinha que juntar as pessoas, ele tinha que fazer alguma coisa. Ele estava num momento da vida dele de só oração, porque no versículo 9, porque ele estava numa situação que ele falava: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste e fome, nos apresentareis diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti
na nossa angústia, e tu ouvirás e livrarás. Então imagina a situação que ele estava. Ele estava passando um momento de situação muito difícil. O momento que ele estava passando era um momento da união, da aliança, do louvor, de todo mundo estar em concordância, de todo mundo estar vivendo, de todo mundo estava sentindo a mesma dor. E a gente olha no texto, ele já não sabia mais o que fazer, ele estava perdido. Ele estava perdido. A coisa estava tão... Nas nossas vidas, nós vamos encontrar situações, muitas vezes, irmão, situações que às vezes nós mesmos não sabemos o que fazer. Nós não sabemos qual a direção tomar. Por quê? A vida nossa, dentro da igreja é uma coisa. Fora da igreja nós temos uma vida, nós temos trabalho, temos pessoas, temos vizinhos, sucessivamente. Temos conta para pagar, é um monte de coisa, é outras coisas que tem. E às vezes as coisas que tem fora da igreja para fazer não é espiritual, é humanamente, é com pessoas. E Josafá, ele precisava viver um momento espiritual. E o negócio estava tão difícil para ele, que veja bem, no segunda Crônica 20, no versículo 12, estava assim: ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Segunda Crônica 20, 12, olha como é que estava a situação. Olha como é que ele estava. Ele estava falando para o Senhor que era muita coisa ao contrário, tudo estava ao contrário. Sabe quando chega aquela hora que nada dá certo? Tem hora que tudo começa a ficar ao contrário. É o caso que Josafá estava vivendo. E atrás de Josafá tinha mais pessoas que estavam com outros problemas. E muitas vezes os problemas que você tem e eu tenho, os problemas não é iguais, mas é problema. É problemas que tem que ser resolvido. E é problemas que não dá para resolver na força, não dá para resolver brigando, não dá para resolver discutindo. Há um momento que nós precisamos que Deus entre com providência em nossas vidas. No versículo 13 de 2 Crônica 20, nós encontramos: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres, e os seus filhos. Olha para você ver que o negócio, você sabe, nós sabemos disso. Você não viu quando tem um problema dentro de uma casa? Você viu que quando todo mundo ora, você viu que todo mundo pega, quando o negócio aperta, você vê que todo mundo ora? Todo mundo corre atrás de alguma coisa? Nós já não vimos quantas vezes que acontece dentro de uma família, no outro dia todo mundo está dentro da igreja, todo mundo vai para a igreja, todo mundo vai para a igreja, vê? Todo mundo busca uma solução, porque às vezes as pessoas acham que só porque conhece Deus, às vezes não vai passar por situação, passa por situação difícil, passa por situações difíceis. Imagine, nós lemos o texto, para as crianças estar de pé, e as mulheres dos seus filhos, imagina como é que estava o negócio, imagina como é que estava. Isto aí, há mais de 2000 anos atrás, já existiam essas guerras. E você acha que nós não vamos passar por situações? E aí nós olhamos esse texto, aí nós focamos no versículo 14 de 2 Crônica 20. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jazael, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Irmãos, veio o Espírito Santo de Deus no meio da congregação. Por isso que eu sempre falo, irmão, se Deus não falar com você, se Deus não falar comigo, há um momento na nossas vidas que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos da voz de Deus. Deus precisa falar, o Espírito precisa falar.
Porque você viu a situação que estava vivendo eles, numa situação tão difícil, que ele pôs toda a família para orar, pôs tudo. Então, primeiro sempre é a oração. Nunca toma decisões na tua vida sem antes orar. Não toma decisões, não faça nada sem antes da oração. Ontem eu fui para casa, eu estava olhando a respeito de um policial que mataram. Aí você olha a situação, ninguém sabe o que foi que aconteceu, e a gente também, se a gente sabe também, a gente não pode falar e fazer nada. Nós estamos vivendo um momento que os policiais é para nos proteger. Nós estamos vivendo que aquilo que vai proteger eu e você está sendo morto. Se aquilo que é para proteger eu e você está sendo morto, imagine eu e você, nós somos mortos por nada. Nós estamos vivendo um momento que o mundo chegou, que o mundo não tem mais medo de polícia, não tem mais medo de nada. Aquilo que era para nos proteger, eles estão matando. Agora imagine eu e você. Nós podemos ser mortos por nada, ainda mais no reino espiritual. Se nós não tivermos sabedoria, nós perdemos a visão de Deus. Nós morremos espirituais, nunca mais nós conseguimos se levantar. Porque levanta tanta coisa, irmão. Tanta coisa que vem, que tira a tua força. Olha quantas pessoas que não têm força mais de estar na igreja. Aí nós olhamos no texto, 2 Crônica 20, versículo 12, ele fala: ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Você não tem força, irmão. Você perde a força, eu estou falando. Há tanta coisa que tem que você perde, você não tem mais força. Porque é muita coisa. É a oração que ele fez, para que desse força, que não tinha força de tanta coisa que estava acontecendo. Bom, aí, lendo o texto, relendo o texto, olhando o que estava acontecendo, e nós começamos a ver um pouquinho. Tudo bem que aqui teve o projeto da oração, todo mundo na mesma aliança, todo mundo orou, todo mundo foi buscar uma resposta de Deus, todo mundo buscou. E aí nós encontramos aqui outra coisa que eu quero compartilhar. Às vezes tem lutas que não é para mim nem você lutar. Não é para nós lutar. Às vezes, como diz, peleja. Sabe quando você está pelejando com uma coisa, você está lutando com uma coisa, você está se esforçando com uma coisa, e às vezes você está ali, aí você olha no texto, a palavra de Deus diz que não é para você nem eu pelejar com isso. A Bíblia diz que essa peleja é do Senhor. Então há momentos nas nossas vidas, tem coisas que você está passando, que não é para mim nem para você, é para Deus. Só que para isso, nós encontramos ali uma concordância de oração, nós encontramos uma concordância que todo mundo, os levitas se levantaram, o louvor do Senhor foi entoado naquele lugar, chamar a adoração. Então, a gente, aqui, nós vamos passar por algumas situações aqui, entre nós na igreja, até o momento que Deus trabalhar. Mas nós nunca vamos deixar o louvor de fora, viu? Nós nunca vamos deixar o louvor de fora, porque o louvor, ele faz parte daquilo que Deus tem para fazer. Você viu ontem? Você viu como é que o louvor envolve a vida das pessoas? Você viu como é que as pessoas entram no mundo do louvor, sem se conhecer, sem saber? Mas você viu que através do louvor que você coloca, você viu que todo mundo canta, todo mundo se alegra. Você viu porque o louvor, ele traz aliança para o lugar, ele traz a arca, a pessoa se limpa.
Isso é muito importante, que o louvor, ele traz alguma coisa. Então você vê ontem, quase a igreja toda cantando, louvando ao Senhor através do Espírito Santo. E às vezes a luta está até o pescoço. Mas o importante é que o louvor foi entoado, saiu alguma coisa de dentro para fora. E nós olhamos o texto, a palavra do Senhor, ela diz para mim e para você. Só que nós vamos ter de pegar essa palavra e vamos ter de viver essa palavra. Nós vamos ter de viver essa palavra. 2 Crônica 20, 17. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, fica firme em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Judá de Jerusalém, não temais, nem vos assuste. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os moradores de Jerusalém lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram seus levitas dos filhos de Coatias, os coraitas, para louvar o Senhor Deus de Israel com voz alta. E pela manhã cedo levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé. Josafá disse: ouve, Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e serei próspero. E ele trouxe aquele conselho a respeito de tudo. Isso simboliza o quê? A Bíblia, o texto diz para mim e para você que essa peleja pode durar até amanhã cedo. Amém? Está aqui, ó. Nós estamos lendo o texto hoje. É 8h25 agora. Nós estamos lendo o texto agora. Porque o dia tem 24 horas. Nós estamos lendo o texto agora. Porque aqui vai haver segurança e prosperidade. Mas vai vir na parte da manhã. Então, veja bem, está aqui a Bíblia, Deus para nós, para você. Olha só como é que é a fé. Se você voltar um pouquinho no livro de Números, para você ver, a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Ela tem que se cumprir na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Ela se cumpre. Porque ela precisa se cumprir. No livro de Números, capítulo 23. Número capítulo 23. Acharam o número capítulo 23? Achou aí, David? Lê para mim, faça favor. Você é o estudante da graça. Então Balaão disse a Balaque: edificaste-me aqui 7 altares e preparai-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. É número 23, versículo 19. Número 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura direi a ele, e não o faria, ou falaria, e não confirmaria. Está aqui. Deus não é filho do homem para que minta, nem que se arrependa. Ele falaria e não cumpriria. Ele não volta atrás. Então, nós vamos confiar na palavra. Eu não sei qual é o problema que você tem, ou é o problema que eu tenho. Mas se você tiver fé, se pela manhã você orar ao Senhor, buscar, Senhor, eu quero resposta disso que eu estou precisando. A palavra do Senhor está aqui dizendo que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Imagine se eu e você congregamos, se a palavra do Senhor saiu para você hoje, e a palavra do Senhor confirma, se crê nos teus profetas amanhã, verá prosperidade, verá salvação. Nós lemos o texto que Deus não é filho do homem para que minta, nem que se arrependa. Fala
cumpriria? Então, nós estamos trabalhando o hoje para amanhã debaixo da tua palavra. E agora, essa palavra, nós vamos ter de viver essa palavra. Até amanhã vai ter. Eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua dor de cabeça. Mas se você focar, Senhor, a tua palavra saiu do altar ontem. A sua palavra saiu do altar ontem. E outra coisa, como saiu do altar, nós vamos buscar outro texto para nós confirmar aquilo que é de Deus. Nós vamos buscar para confirmar, para você ver. Porque não tem como eu e você ficar numa situação se a palavra de Deus não tiver. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Nós vamos trabalhar nossas vidas, nós vamos trabalhar o nosso problema baseado na palavra de Deus. Porque foi a palavra do Senhor que está escrito para você e para mim. A Bíblia deixou bem claro que Ele não é filho do homem para que minta, nem se arrependa. E o texto, nós lemos um texto que pela manhã, que essa peleja não é sua, essa peleja não é minha. Eu não sei qual é a luta que você está passando, ou a luta que não é minha. Essa luta é do Senhor. Esse problema que você está passando, que eu estou passando, é do Senhor. É um problema que o Senhor está resolvendo. Porque muitas vezes nós queremos resolver as coisas, nós queremos fazer as coisas, e nós procuramos soluções, nós não achamos saída, nós não achamos direção, ficamos perdidos. Você viu a situação, foi preciso colocar a criança, a mulher e os filhos para adorar, buscar o Senhor. Foi preciso levantar o profeta, foi preciso levantar um profeta do meio da congregação e trazer o Espírito Santo de Deus, revelar uma palavra, o que queria acontecer. E para nós deixar a palavra do Senhor ainda mais além do seguro, ainda mais além do seguro. Isaías capítulo 14, versículo 24. Isaías capítulo 14, versículo 24. Consegue ler aí, Mateus? Isaías capítulo 14, versículo 24. Olha aí a confirmação da palavra do Senhor. Isaías, vamos embora. E o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucedera, e como determine, assim se efetua. Versículo 25, David, vamos aí, me ajuda. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas e pisarei, para que o seu jugo se parte deles, e a sua carga de desviei dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra. Esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor do Exército o determinou. Quem, pois, vai e validará? A sua mão estendida está. Quem, pois, pode fazer voltar atrás? Ô, irmão, está aí, ó. É o que nós estamos... É o que Deus está ministrando nessa manhã. A mão do Senhor estendida está, e não há ninguém que pode fazer ele voltar atrás. Assim como ele pensou, assim vai ser determinado. E o Senhor ministrou no seu e no meu coração. Amanhã cedo, livramento, salvação, prosperidade, peleja, sabe aquela luta que acha que nunca mais vai ter fim, não vai acabar. E outra coisa, irmãos, e é um negócio que nós vamos até andar mais um pouquinho aqui, nessa luta, lá em 2 Crônica 20, que nós estamos ministrando 2 Crônica 20. Essa luta foi tão boa, que os inimigos, que tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você, sabe, irmão, que o inimigo levou, tirou de você,
está escrito, 2 Crônica 20, versículo 24, 2 Crônica 20, versículo 24. Para você ver o que o Senhor fez com pessoas para destruir, porque praticamente a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra a potestade, contra as coisas grandes espirituais que você não vê, mas coisas que vêm para acabar com a tua vida, para destruir, para paralisar você, para não deixar você ir para lugar algum, para não deixar você viver mais nada. E quando você não vive, você fica sem saída. Olha o que diz no versículo 24. Entretanto chegou Judá a atalaia do deserto, olharam para a multidão, e eis que era corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear o seu despojo, e acharam nelas fazendas e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podia levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E o 4º dia se juntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamou o nome daquele lugar, o vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá, frente deles, para vir a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrará acerca dos seus inimigos. E vieram a Jerusalém com alaúde e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. E Josafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Azuba, filha de Sili. Irmão, para você ver, quando você é roubado, o inimigo ele pode ganhar de você por um tempo. Por um tempo ele pode te deixar você numa situação perdida. Ele pode deixar você sem direção. Ele te leva você a um mundo que você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Está tudo ao contrário. Josafá, homem de Deus, o negócio ficou tão ruim que ele não sabia mais o que fazer, ele não tinha direção. E clamaram ao Senhor. Os inimigos, irmão, os inimigos. E outra coisa, o inimigo ele entra com disfarce para te enganar. Ele acha que você é bobo, ele acha que vai prevalecer. Não prevalece. Existe um tempo determinado nas nossas vidas que o Senhor cumpre, irmão. Cumpre. Você viu todos os textos bíblicos que nós lemos para nós confirmar a palavra do Senhor? Tudo que nós lemos, tudo que nós vimos, que o Senhor confirmou. A mão do Senhor estendida está, ninguém pode voltar a mão do Senhor atrás. Assim como o Senhor determinou, se Deus determinou uma coisa, irmão, se Deus determinou, ninguém consegue mais. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, enquanto ela não cumprir aquilo que é a vontade de Deus, o texto. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, talvez na madrugada você deve perder o sono, não dormir. Vai viver essa palavra, vai orar ao Senhor. Na madrugada, vai, Senhor, olha, eu ouvi a tua ministração ontem de manhã. Eu estou pelejando, eu estou lutando, eu não estou conseguindo, Senhor. Mas a sua palavra diz que é hoje pela manhã que vai vir a resposta do Senhor, livramento e prosperidade. É hoje, está aqui, o texto está dizendo aqui, ó. Porque se a palavra do Senhor não cumprir na tua vida, não cumprir, nós vamos acreditar em quê? Nós vamos acreditar em quê? A Bíblia está aqui. Então é palavra. Às vezes o Senhor, às vezes uma simples coisa se torna um inimigo tão alto. Na madrugada perdeu o sono, acordou de manhã em nome de Jesus. Como diz assim, como eu tenho muitas coisas para fazer, às vezes eu tenho a máquina, eu preciso trazer ela para a igreja. Às vezes eu já ponho ela na sacolinha
eu ponho no gancho da porta. Ele sabe disso. Por quê? Porque a hora que eu for sair, eu vou ter de passar pela porta. Depende do que eu tenho que fazer. Ontem eu falei para ele, eu tenho que levar para carregar. Já acabei de chegar lá em casa, já pus a máquina no local, já peguei a bateria, já fiquei na mão. Por quê? Porque existem coisas que você tem tanta coisa para fazer, daqui a pouquinho você faz outra coisa, outro planejamento. E você às vezes precisa lutar. Assim, 5h30 eu estava acordado, fazendo café, aquela coisa toda. Eu falei, não, eu tenho que pegar o pão, eu tenho que guardar o meu carro e pegar o carro do cliente que está lá e pôr na porta da igreja, a hora que eu descer, levar para ele. Tudo já programado, você já vai programando, porque é muita coisa para fazer, é muita coisa. E a gente, quando pega uma palavra dessa daqui, irmãos, poxa vida, quantos problemas que você tem, quantos problemas que eu tenho, quantas coisas que a gente precisa estar sendo resolvido, a gente está pelejando com uma coisa, irmão, está lutando com alguma coisa, o negócio não vai, sabe quando o negócio fica amarrado, parece que o negócio, às vezes precisa do Senhor, peraí, o que está acontecendo? Às vezes precisa de uma palavra ser liberada, e liberou, vamos confirmar os textos, está aqui o texto, e nós podemos ir bem mais além, nós possamos pegar Efésios capítulo 3, versículo 20, Efésios capítulo 3, versículo 20, fala que o Senhor faz a... Não, vamos conferir, irmão. Você não pediu? Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Não tem, David? Efésios capítulo 3, versículo 20. Lê para mim, por favor. Em voz de locutor, Cid Moreira, por favor. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que o nós opera. E essa glória da igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, por todo o sempre. E aí? Se ele faz além do que nós pedimos e pensamos, ele não pode mentir. Está aqui. Como você pediu? Você está lutando? Peraí, Senhor. A Bíblia diz que ele faz além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. Está aqui, escrito aqui. Nós acabamos de ler agora. Como é que nós, se nós não confiar na palavra, se nós não pegar a palavra de Deus, irmão, nós estamos perdidos. É pela palavra que nós andamos. Veja bem, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os pés, luz para o nosso caminho, é a sua palavra. Sem a palavra de Deus, nós não vamos a lugar algum. Por isso que muitas pessoas dão a cabeçada, erram porque não ora, não busca uma palavra de Deus. Mas amanhã, o Senhor não trouxe uma palavra para mim e para você. Porque às vezes está pelejando com uma coisa que não é para você. Peraí, a luta é para mim. Você viu que a luta que era no Espírito, levantou o Espírito do Senhor no meio da congregação, falou com a igreja. Amanhã, aí, você já começa a ter a luta na madrugada, você já perde o sono, você não dorme. Opa, o Senhor ministrou uma palavra, a palavra vai cumprir hoje. A palavra saiu agora 8h25, não tem problema. Amanhã, 8h25 da manhã, já faz um dia, é a hora que a palavra está cumprindo. Amém? É um dia. É amanhã, é 24 horas, está aqui o texto. A Bíblia diz que amanhã, a essa hora, amanhã, o Senhor vai cumprir a palavra dele. Só que até amanhã tem luta, viu, irmão? Você tem mais 24 horas de luta. Na peleja. Você não sabe o que vai, mas você não pode perder o foco da palavra. Não pode perder. Você não pode perder o foco da palavra. Não, vem cá. Senhor, a sua palavra saiu do altar ontem. É isso, isso, isso. E o Senhor não volta atrás. Amém? Precisamos às vezes pegar a palavra do Senhor e viver, irmão. O Senhor não está aqui. Você acha que não vai ter luta? Satanás, o inimigo, vai fazer de tudo para tirar a palavra de você. Vai te encantar com coisas completamente para te tirar do foco. Uma pessoa quando sai do foco de Deus, irmão, a tendência é só errar. Uma pessoa quando sai do foco de Deus, ele vai errando.
Ele faz um erro aqui, ele se adapta a um outro erro. Ele vai se adaptando a erros. Ele vai se adaptando, ele não consegue parar. Porque Davi cometeu um erro. Para ele achava que resolvendo o erro, ele tinha que matar Urias. Matou Urias, ele arrumou outro problema. Porque às vezes pessoas arrumam problema. Ele arruma, sabe o que é? Ele arruma desculpa para esconder atrás do problema que ele arrumou. Mas ele não consegue voltar atrás. Você não viu Judas? Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Era só voltar atrás e pedir perdão. Sabe quem que foi correr? Foi correr atrás dos caras que deu dinheiro para ele. Os caras, eu não quero saber do teu dinheiro, rapaz. Eu quero saber de Jesus. Perdeu a visão. Por isso que muitas vezes quando as pessoas ficam sozinhas, você não pode procurar pessoas erradas. Judas ficou sozinho, em vez dele procurar Jesus, ele foi procurar pessoas que não tinha, ele foi procurar pessoas que eram contra a palavra de Deus. Por isso que na hora que nós formos procurar alguma coisa, nós estiver perdido, procura pessoas que têm entendimento das coisas de Deus. Você viu Josafá? Josafá estava numa situação tão difícil. Quem que ele foi procurar? Quem que ele foi procurar? Foi procurar Jael. Sabe por que ele foi procurar? Jesiel que ele foi procurar, porque era um profeta levantado por Deus e trouxe a palavra. E a palavra quebrou toda a maldição, tudo aquilo preparativo que ia perder, tudo aquilo que o inimigo tinha tirado tudo, tinha acabado com tudo. Imagina, se pôs as crianças para orar, as crianças estavam passando necessidade, desemprego, estava tudo, levantaram, mas Deus levantou um profeta para trazer a ministração da palavra para a congregação através da oração. Jaziel levantou do meio da congregação e trouxe a palavra do Senhor. Dai ouvido, Judá, a vós, todos os moradores. Trouxe a palavra. Crede nos teus profetas e prosperareis. Crede, porque às vezes você está pelejando com uma coisa. Você peleja, você acha que você quer achar a resposta. E às vezes Deus precisa levantar algo para te dar e para passar para você. É a mensagem do Senhor para nossas vidas, em nome de Jesus. Quando você acordar amanhã, em nome de Jesus, já acorda de joelho, Senhor. Eu tenho coisas que eu preciso resolver na minha vida. A sua palavra saiu do altar ontem. Essa peleja não é minha, essa peleja é do Senhor. Amém? Amém. Glória seja dada ao Senhor. Muito bom essa palavra do Senhor que falou conosco. E eu tenho certeza que Deus tem uma porção dobrada para você. Não, vocês já me conhecem, né? Eu já nem vou orar amanhã cedo. Eu já vou começar a oração daqui a pouco. O quê? Então a gente é bom, a gente crê, o texto está aqui, ó, e a palavra do Senhor ela se cumpre. Amém? Amém. Vamos estar orando, agradecendo o Senhor por mais esse culto nessa manhã. Quarta-feira nós estamos ali na casa da Núbia, nós estamos com trabalho de célula. Ali não é culto, viu? Lá é só ensinamento da palavra, o que é a igreja, o que é dízimo, o que é oferta, o que é comunhão, o que não é comunhão, o que é pecado, o que não é pecado, o que é verdade, o que é mentira. Ali nós falamos o que é costumes de igreja, o que é de Deus na igreja, o que não é. Então, é para isso que nós estamos ali. E sábado e domingo que vem nós estamos aqui novamente, eu tenho certeza, viu? E Deus tem uma fidelidade. O dia 24 vai dar no domingo. Nós vamos estar, a Liliane que vai estar ministrando aqui. E no sábado, eu estou vendo lá o presbítero Douglas para estar. Porque se eu for viajar, vocês podem ficar sossegados que terá alguém aqui na frente para... Amém, irmãos? Pode ficar em paz. Não vai ficar abandonado não. Enquanto Deus estiver dando graça, as portas estão abertas em nome de Jesus. Vamos orar.